Bem, os que estão em pé, por favor, tome o assento. Muito obrigado. A maioria dos estudiosos da Bíblia diz que esta mulher mencionada pelo Dr. Lucas aqui no capítulo de número 7, ela não é a mesma mulher mencionada por Mateus no capítulo de número 26 do Evangelho que leva o seu nome. Também não é a mesma mulher mencionada por Marcos no capítulo de número 14 do seu Evangelho. Também não é a mesma mulher mencionada por João no seu Evangelho no capítulo de número 12. Isso porque a mulher mencionada por Mateus no capítulo de número 26, assim como a mulher mencionada por Marcos no capítulo 14, tanto quanto a mulher mencionada por João no capítulo de número 12, diz respeito à mesma mulher, a saber, Maria, a irmã de Lázaro de Betânia. Esta mulher mencionada pelo Dr. Lucas aqui no capítulo de número 7, tudo indica ser uma mulher da cidade de Naim, cidade que Jesus estava visitando por ocasião de um convite feito por um fariseu por nome Simão. A verdade é que este fariseu convidou Jesus para participar de um banquete na sua casa. Mas conhecendo a cultura dos dias de Jesus, não era apenas comum um fariseu convidar um mestre ou um sábio para participar de um banquete na sua casa. Era comum um fariseu não só convidar um mestre ou um sábio para participar de um banquete na sua casa, mas como também para participar sobre um debate teológico. A título de informação, os fariseus, eles surgiram no século II a.C. Eles são os criadores da instituição que conhecemos como sinagoga. A palavra fariseu significa separados, mas a sua perseguição ferrenha ao cristianismo acabou rendendo-lhes através dos séculos a figura de fanáticos que manipulavam as leis para favorecer os seus próprios interesses. O fariseu, ele fazia parte de uma casta muito importante dentro de Jerusalém. A verdade é que ele fazia parte da cúpula judaica. E a cúpula judaica era composta de 3 classes de pessoas distintas que viviam interligadas entre si. Eram eles os escribas, que eram os copistas da lei naquele tempo, os homens inteligentes da época. Depois vinham os anciãos, que eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam. Os anciãos eram conhecidos como os representantes do povo, aqueles que lutavam pelas causas sociais. E a terceira classe eram os fariseus. Os fariseus, eles controlavam 60% do povo no quesito religião. Entre os 3 escribas, anciãos e fariseus, os fariseus eram os mais religiosos dos 3. Se porventura um fariseu estivesse num ambiente como este, ninguém que eles considerassem impuros na sociedade podia estar aqui. E as pessoas que eles consideravam impuras dentro da sociedade eram leprosos, mancos, pessoas que tivessem qualquer defeito físico ou uma prostituta, nunca, jamais, de forma, maneira, hipótese alguma, podia estar num lugar como este, se porventura um fariseu estivesse aqui. É bom lembrar também que na casa do fariseu, nunca sobre a sua mesa poderia estar alimentos que eles consideravam impuros. Ao mesmo tempo, a mesa do fariseu, nunca, jamais, de forma, maneira, hipótese alguma, se assentaria alguém que ele considerava impuro dentro da sociedade, e você já sabe que tipo de pessoa era. Foi exatamente para um ambiente como este que foi convidado Jesus de Nazaré. Na casa do fariseu era muito comum, na sua sala principal, ter uma mesa de pequena estatura, com os famosos divãs nas suas laterais. Os divãs eram diferentes dessas cadeiras que estão aqui no altar da igreja. Os divãs eram poltronas reclinadas, que toda pessoa que se assentava neste divã tinha um apoio de braço, principalmente do lado esquerdo,
que aquela pessoa que se assentava, ele ficava um pouco na diagonal, apoiando o seu corpo com o cotovelo esquerdo, porque era necessário ele afastar os pés um pouco, porque um serviçal da casa do fariseu lavaria os pés daquele convidado. Era muito comum sobre a mesa do fariseu ele colocar os melhores pratos daquela época, que eram os pratos feitos de madeira. E era muito comum os fariseus convidar sábios e mestres para a sua casa. Havia uma diferença quando um fariseu convidava um sábio para um convite que ele fazia a um mestre. O sábio tinha direito a muitas honrarias, mas o mestre, ele tinha direito a outras honrarias. Por exemplo, se um mestre fosse convidado para a casa de um fariseu, ele tinha por direito a colocar todos do sexo masculino na entrada da sua casa para beijar o rosto daquele mestre. Jesus, ele chegou na casa do fariseu, os seus discípulos estavam com ele, e quando Jesus chega na casa do fariseu, na entrada principal, não havia absolutamente ninguém do sexo masculino para beijar o seu rosto, o famoso ósculo santo. Jesus entra, vai para a entrada da casa, porque normalmente essa entrada principal era um portão, e quando ele vai entrando pela porta da casa, ele deixa suas alparcas, um serviçal o acompanha até o interior da casa, aponta-lhe um divã, Jesus se assenta. Em volta daquela mesa estavam os mestres daquela localidade, que após o banquete, eles travariam um debate teológico e às vezes ultrapassava a madrugada. Lembra quando em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que um jovem por nome Eutico caiu da janela porque o culto passou da meia-noite? E o culto passou da meia-noite porque Paulo pregava-lhes a palavra, e Paulo era um mestre. Normalmente quando os mestres chegavam na casa do fariseu, o fariseu deixava o portão principal da sua casa aberto, para todos daquela cidade que quisesse participar do debate, entrasse para dentro da sua casa, se aglomerasse nas janelas, na porta, e todos de forma ordeira ficavam ali atentos para ouvir o debate acerca da